Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós vamos relembrar alguns profissionais da área da saúde mental das novelas. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Mais uma vez, pegando o gancho do remake de Vale Tudo, onde a profissional Ana, psicanalista vivida por Arieta Correia, que trata dos problemas de Heleninha Reutemann, corta um dobrado com a personagem. A partir dela, eu resolvi relembrar outros profissionais da área da saúde mental, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, mas antes de começar, eu quero fazer uma explicaçãozinha aqui, um disclaimer do que diferencia cada um desses profissionais. O psiquiatra, ele lida com transtornos mentais graves, entendendo os aspectos biológicos e bioquímicos do cérebro. Ele pode diagnosticar e tratar problemas mentais, incluindo o uso de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos. Já o psicólogo estuda a mente, o comportamento humano, focando em sentimentos, comportamentos e eventos vividos. Através de terapia e diversas técnicas não medicamentosas, busca ajudar o paciente a lidar com seus incômodos emocionais. Por fim, o psicanalista, que também pode ser chamado de analista, explora o inconsciente, analisando o conteúdo das experiências vividas, sonhos e associações livres para promover o autoconhecimento e a resolução de conflitos. O tratamento é geralmente de longo prazo e foca em acessar e compreender os processos inconscientes para trazer mais controle sobre eles. Dito isso, nessa lista a gente vai ter todo mundo junto e misturado, porque cada história, cada novela com sua trama traz um profissional desses com uma vertente específica. Então, começando já por Vale Tudo, no remake, né, da atual novela das 9, Vale Tudo, escrito aí pela Manuela Dias, a psicanalista é vivida pela Arieta Correia, como eu já informei no início. Ela trabalha ali com a Heleninha, que tem problemas, né, com o álcool, muitos traumas do passado que a levaram a esse vício. E como eu já disse, no caso aqui, ela é uma psicanalista, porque ela explora, né, o inconsciente do paciente. Ela analisa o conteúdo das experiências vividas pelo paciente, justamente para esclarecer para ele o porquê daquele momento, daquelas atitudes, daquele transtorno que a pessoa tem. Então a gente vê isso claramente em Vale Tudo ali na relação profissional e paciente entre a doutora Ana e a Heleninha Reutemann. Lá no passado, em 1988, na versão original, também tínhamos essa personagem, só que vivida por um ator. O psicanalista da Heleninha era um homem, o Dr. Gerson, feito pelo ator Carlos Gregório. Era ele que tratava a Heleninha da Renata Sorrah. E aí algumas diferenças que eu acho que foram mudanças bem-vindas nesse remake é que lá em 88 o Dr. Gerson ele aparecia muito menos do que agora, ele tinha muito menos relevância e dessa vez a doutora Ana, ela tem um papel mais forte, né, mais fundamental ali, pelo menos a gente vê isso nos capítulos aí que se seguem de Vale Tudo. Eu adoro quando tem esse tipo de personagem, de abordagem nas novelas. E eu acho muito interessante, eu sempre gosto de ver mais, né, o desenvolvimento desses profissionais. E quando a novela pega assim pro lado pessoal também, dos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, na ficção eu adoro. Só que nesse caso também, no remake de Vale Tudo, eu acho que muita coisa ali é pra encher linguiça. Então a gente vê uma ótima atriz, eu acho a Arieta Correia uma boa atriz, embora tenha ouvido muitas críticas, né, em relação à atuação dela. Eu acho que ela poderia ser mais aproveitada, assim. Não sei, gente.
Eu gosto do fato da psicanalista ter mais tempo de tela, mas ao mesmo tempo eu acho que em Vale Tudo algumas coisas muito para encher linguiça e outras coisas mais importantes ficaram para trás, mas a gente já falou de Vale Tudo com olhar crítico aqui outras vezes e não é o caso. Mas é isso, eu queria relembrar essa profissional e esse profissional das duas histórias, das duas versões. A primeira vivida pelo Carlos Gregório, como Dr. Gerson, e agora pela Arieta Correia, fazendo a doutora Ana. Em seguida, a gente vai para o psicólogo, vivido por Ailton Farias, em O Clone. Vocês se lembram desse personagem? Porque nem nome ele tinha na história. Ailton Graça é o ator que fazia o terapeuta do personagem Lobato, vivido pelo Osmar Prado, na trama da Glória Pérez, em 2001. E é muito interessante porque ele também tinha problemas com o alcoolismo, né? O Osmar Prado, assim como a Heleninha. E ele aparece na novela, se eu não me engano, da metade pro final. E ele quase não abre a boca. Eu não me lembro de ouvir a voz dele na novela, ao longo da história. Era muito interessante porque o Osmar Prado, né, o Lobato, cantava ali no seu divã e ele falava e falava. E o texto do Lobato na novela era muito bom. A Glória estava muito inspirada nessa novela como um todo, né? Especialmente também com o Lobato. E a gente via muito o rosto dele, era uma coisa muito real, assim, parecia uma sessão de terapia real. E o ator Ailton Graça, curiosamente, ele também é psicólogo na vida real. As duas profissões ele levava ali em paralelo, né? Leva ainda, eu acho. E era muito bacana, assim, eu gostava muito. E apesar do personagem quase não ter fala, ele ficou muito marcante, porque a novela foi um grande sucesso. E aqui, no caso, ele era um psicólogo, né? O terapeuta tem essa função, né? O psicólogo, aliás, tem essa função de terapeuta. E uma curiosidade que eu trouxe aqui com relação a esse ator e esse personagem, é que justamente na época do Clone, houve um incidente na vida real com o ator. Ele atendia os pacientes em casa, isso incomodava muito um vizinho dele, que não gostava do entra e sai, né? No prédio onde eles moravam. E um dia eles começaram a discutir fortemente, e esse vizinho acabou esfaqueando o ator Ailton Graça em plena época da novela, né? Ali a novela no ar, e isso aconteceu, mas não foi nada muito grave, ele não foi ferido assim numa parte muito delicada do corpo, então tudo deu certo no final, mas interessante, né? E esse ator Ailton Farias, eu lembro dele em outras novelas, né? Fazendo participações em outros trabalhos na teledramaturgia, mas aqui realmente ele tinha essa função essencial de apenas aparecer ouvindo o Lobato e quase não se ouvia a voz dele. Se você lembra de alguma cena onde o terapeuta de Lobato fala, você comenta aí embaixo nos comentários. E ainda no universo da Glória Pérez, a gente parte para 2009. Na novela Caminho das Índias, a gente conhece o psiquiatra Dr. Castanho, vivido pelo Estênio Garcia, que era um profissional renomado, humanista, moderno, falava a linguagem de seus pacientes e era muito amigo do Cadore, o patriarca feito pelo Elias Glazer, sendo assim fundamental no tratamento de Tarso, feito pelo Bruno Galhaço, que era neto do Cadore. O Tarso é diagnosticado ao longo da trama com esquizofrenia e a família do rapaz fica extremamente relutante em interná-lo na clínica do Dr. Castanho, por não aceitar a doença do rapaz. Mas com a insistência do avô Cadore, o Tarso passa a fazer o tratamento na clínica do profissional, que é reconhecidamente muito bem sucedido em sua eficácia com os problemas de transtornos mentais de seus pacientes. E aí o Dr. Castanho tinha também uma história própria, seus envolvimentos amorosos, era um personagem super pra cima, super alto astral, fazia um contraponto bem interessante com as personagens problemáticas psicologicamente da história, porque além do Tarso, que era um esquizofrênico, também existia uma psicopata na história, e a Glória falava muito dessa psicopatia da personagem Ivone, feita pela Letícia Sabatella. Então, sempre tinha umas inserções de cenas do Dr. Castanho explicando como funcionava a mente de cada pessoa com um problema mental específico, né? Então, quando ele explicava sobre a psicopatia, era muito interessante, porque a gente via a Ivone fazendo alguma trama, né? Tramando alguma coisa muito mirabolante, algum plano diabólico ali para prejudicar alguém. E logo em seguida aparecia o Dr. Castanho explicando como que funcionava o cérebro dessa pessoa. Era
era bem interessante. Já em 2015, na novela Sete Vidas, da maravilhosa Alicia Manso, a profissional era Isabel, vivida pela atriz Mariana Lima, uma terapeuta de casais reconhecida por ressuscitar casamentos agonizantes, mas ironicamente não conseguia salvar o próprio casamento. Para piorar a situação, a Isabel acaba se envolvendo com um paciente, o Luiz, vivido pelo Thiago Rodrigues, por quem se separa para viver essa paixão. No ano seguinte, em 2016, na novela Rock Story de Maria Helena Nascimento, quem aparece como psicanalista é Eva, vivida por Alexandra Richter. O papel da personagem na trama é o tratamento do protagonista Gui, feito por Vladimir Brista, que recebe uma ordem judicial de tratamento. A Eva o ajuda a entender melhor as suas atitudes e se controlar, e também vive uma história de amor na trama com o ex-sogro do protagonista, Gordo, feito por Erson Capri. No ano de 2021, em mais uma novela de Lícia Manso, Um Lugar ao Sol, estreia da autora às 9 da noite, a personagem em questão é Ana Virgínia, vivida pela sempre deslumbrante Regina Braga. A trama da personagem é recheada de conflitos éticos e profissionais, porque ela já é uma profissional muito madura e experiente, já ali na casa dos 70 e poucos, cuidou do neto e tenta protegê-lo de todas as formas das atitudes inconsequentes de sua filha Júlia, vivida por Denise Fraga, que tem problemas com o alcoolismo e a quem a mãe vive censurando. As duas não conseguem se entender de nenhuma forma. Para piorar, entornar o caldo de toda essa situação, o neto querido da doutora Ana Virgínia acaba se apaixonando por Rebeca, personagem da Andréa Beltrão, mulher bem mais velha, bem mais experiente, que por um acaso é paciente da profissional. E a Ana Virgínia trata da Rebeca a princípio sem nem imaginar, desconfiar de forma alguma que a sua paciente e o seu neto têm um caso amoroso. Quando é feita essa descoberta, obviamente ela fica muito chocada, não pode continuar dando tratamento para a Rebeca porque seria antiprofissional, e mesmo sendo uma profissional da área, né, é claro que bate ali aquela, não sei se seria um certo preconceito, um certo receio, né, do neto com uma mulher muito mais velha, de quem ela tratava e de quem ela sabe todos os problemas. Mas além de tudo isso, a relação da Ana Virgínia com a filha Júlia também bate fundo na personagem, porque de alguma forma ela sente uma certa frustração, sendo uma profissional, não ter conseguido ajudar a filha mais efetivamente, embora ela saiba que ela não tem culpa, né? Que a pessoa precisa querer se ajudar. Mas a gente não pode esquecer que por melhor profissional que alguém seja, ela também é mãe. E aí a questão da mãe, da maternidade, bate fundo ali quando se trata da criação, né, do encaminhamento de um filho. Então eu acredito que sim, existe uma pequena frustração ali na Ana Virgínia com relação à sua filha alcoólatra, a Júlia, mas no final tudo dá certo e a personagem da Regina Braga é sempre um raio de luz na novela ou em qualquer trama que ela se propõe a fazer. E finalizando essa lista e também esse vídeo que já está chegando na reta final, eu não poderia deixar de voltar lá atrás, onde tudo começou. Pelo menos eu acho que tudo começou ali, em 1970, na novela As Bruxas, da Ivani Ribeiro, da TV Tupi, onde um grupo de pessoas é liderado pelo Dr. César, vivido por Valmor Chagas, se reúne frequentemente para se autoajudar. E por meio de análise, eles tentam, de forma coletiva, eliminar os problemas uma das outras para viverem melhor. Esses problemas são as bruxas do título que atormentam cada um. Mais detalhes dessa trama, com curiosidades e tudo mais, tem num vídeo especial sobre a novela que eu já fiz aqui no canal. Então procura aí se você ainda não assistiu, que super vale a pena. Mas eu acho que é isso. A Ivani Ribeiro, ela sempre foi muito curiosa, né, com relação aos temas de saúde mental. Ela sempre se aprofundou muito na psicologia, na psiquiatria, para compor os seus personagens. E nada mais justo e natural de que ela resolvesse fazer uma trama totalmente centrada nessa ideia, né? Foi o que ela fez numa época muito remota, onde esse tipo de tratamento era pouquíssimo procurado, pouquíssimo cogitado, divulgado. Então a Ivani, ela foi bastante pioneira, e eu acho que essa novela, não sei se daria certo na TV aberta, mas
talvez um remake para o streaming, eu acho uma ideia sensacional, adoraria assistir. E eu penso que é isso, gente. Eu acho que o comecinho, o embrião de tudo, né? Com personagens que se tratavam com terapia, com psiquiatra e com esses profissionais também sendo interpretados pelos atores. Eu acho que o início pode ter sido ali, em As Bruxas, em 1970. E a gente veio aí evoluindo ao longo da teledramaturgia. E eu só, na minha pesquisa que não foi muito profunda, encontrei esses personagens aqui. Eu queria saber se você lembra de outros personagens da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Se você se lembra, me conta aí nos comentários. Compartilha esse vídeo com quem curte novelas, teledramaturgia em geral. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando chegar vídeo novo. Me segue lá na página do canal no Instagram, Você Viu a Novela Ontem. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente termina por aqui mais um vídeo do Você Viu a Novela Ontem. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!